E aí, menina, tudo bom? Hoje você vai acompanhar um dia comigo. Tô indo pra igreja agora. A reunião sacramental começa às 9 horas, então, como eu vou andando, eu tenho que ir antes e vou aproveitar para mostrar algumas imagens da igreja lá que é lindíssima para vocês. Eu, como eu já falei para vocês, não sou uma pessoa religiosa, mas agora eu me batizei recentemente nas águas. Se você não acompanhou ainda, é só acessar lá o Instagram que você vai ver algumas fotos desse batismo. Então eu tô participando dessa igreja a fim de conhecer mais Jesus. Não é necessariamente por doutrina ou religião, mas realmente por dedicar um tempo a Deus e conhecer ainda mais Jesus Cristo. Esse é meu principal intuito, sempre com a mente aberta para aprender. Deixa eu mostrar para vocês o meu look de hoje. Vamos lá, tô básica, né? Maquiagem, vocês sabem que, como sempre, faço sempre uma coisa leve. E tô com esse vestido, que inclusive foi eu que ganhei, não foi eu que comprei. Ganhei da irmã da igreja, novinho, que ela comprou na Shopee. E, enfim, ela não quis e me deu. Então ele é assim, bem comportadozinho, longo. E eu achei que ele super combinou comigo. Essas roupas assim mais longas combinam comigo, fica bem menina moça, assim, uma coisa mais delicada, sabe? E é isso. Vou com minha bolsinha, como sempre, e essa igreja é muito legal porque você não precisa necessariamente levar, tipo, livros, né? Porque tem tudo no aplicativo. Eles têm um aplicativo, tem uma biblioteca que tem os hinos, tem todos os livros, tem todos os congressos, tem tudo dentro de um aplicativo só. Então é só necessário levar o celular, mas eu, como uma boa cidadã, vou levando uma sombrinha também, água, apesar que lá tem água, mas eu vou levando para tomar no caminho e para não ficar usando copo descartável. Então eu encho a minha garrafinha, um lápis, fone de ouvido para ir enquanto eu vou andando, é uns minutinhos daqui para lá, mas é bom que eu faça uma caminhada, como eu não corri hoje. Faço uma caminhadinha, já é alguma coisa, né? Um bloquinho de notas, que eu gosto sempre de anotar alguma coisa, sempre me inspiro, né? Então, e a inspiração vai do ar, até usei, tipo, não é independente, é pra qualquer área da minha vida. E até às vezes inspiração pro canal, muitas coisas, então eu gosto sempre de estar com um bloquinho de notas e tudo. Eu gosto muito de escrever, né? Tô levando o meu lip balm também, esse aqui é o da Nivea, inclusive ele é muito bom. E tem lá na Shopee, na minha coleção, então é só clicar aqui no perfil do YouTube e lá em cima vai ter um link da minha coleção da Shopee para você escolher qual produto você quer. Tem muito produto bom e lá foram todos testados. Como eu já falei anteriormente aqui em outros vídeos, eu já comprei muita coisa na Shopee. Nem tudo eu gostei, mas as coisas que eu mais amei, assim, tanto no sentido de entrega até o fim, né, o uso do produto, eu deixei lá todos que eu aprovei nessa coleção. Vou deixar aqui também na descrição para você acessar, beleza? Lembrando que se você comprar alguma coisa no meu link, eu recebo comissão. Então é isso, tem esse produtinho lá que eu gostei muito. E dentro da minha bolsa tem a minha carteira e um tic-tac. Mas é isso, simbora que eu vou para não me atrasar. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Acabei de chegar em casa, passei no mercado também na volta, comprei rosquinha pra colocar no meu shake, comprei dessa rosquinha aqui black pra colocar no meu shake, comprei também limão, alho, coentro,
e cebola pra fazer uma comidinha amanhã e agora vou esquentar meu almoço, né? E como eu digo pra vocês sempre aqui, o quanto é bom a gente já deixar a comida prontinha. Ontem eu pensei, bom, amanhã vou voltar da igreja com muita fome, então não vai dar tempo pra fazer de manhã a comida, então eu já vou fazer hoje. Então ontem eu preparei arroz, feijão, a carne já tinha pronta e isso facilita muito. Eu deixei também a salada pronta, facilita muito. Cheguei em casa agora, zarada de fome, quero comer. Provavelmente iria comer alguma besteira se não tivesse nada pronto, muito provavelmente. Mas tá prontinho, agora é só colocar no micro-ondas, esquentar e comer. Aqui está meu almocinho abençoado. Temos aqui salada, feijão, arroz, carne moída, que tá por baixo dessa montanha de salada. E de sobremesa, uva sem caroço. O que foi que aconteceu? Comi, tomei um banho, fiz algumas coisinhas aqui e berço, dormi. É 3h38 da tarde e tem uma surpresinha me esperando ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, minha gente, minha surpresinha. Um monte de louça de ontem, de hoje, de ontem à noite e de hoje, acumulada pra me lavar. Mas é isso, bora embora, eu vou lavar agora. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we were. Yeah, all day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, yeah. Never enough. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, or in when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha leitura de hoje, né? Eu sempre separo um momentinho para fazer essa leitura. Pela manhã eu li a Bíblia, mas eu não mostrei para vocês porque eu não senti vontade de gravar. Eu quis ter esse momento sozinha mesmo, sabe? Só eu e Deus. Então eu vou compartilhar escrituras diferentes, tá? Tanto da igreja, quanto uma coisa mais universal, quanto a Bíblia, quanto o The Secret. Porque eu quero que você entenda que não é porque você participa de uma igreja, não é porque você participa de uma cultura que você não pode estar aberto a outros conhecimentos, sabe? Eu acredito que Deus ele se manifesta de diversas formas diferentes. Quando você se abre, você permite que ele flua através de você e você tenha conhecimento, tenha sabedoria, além daquilo que você imaginava. Você consegue aprender muito mais. E uma coisa que eu pedi hoje, que eu pensei muito a respeito, é o quanto eu desejo ter sabedoria na minha vida para tomar boas decisões, para conseguir ter o domínio próprio, né? Porque a sabedoria em si é como se a sabedoria fosse uma energia, né? Um espírito. E a sabedoria vem do infinito, vem de Deus, né? E te ajuda a ter entendimentos de coisa que você não sabe pela sua mente humana. Então, o meu maior desejo hoje, ao ir para a igreja, ao meditar de manhã e durante esse dia, até esse momento, foi nessa intenção de obter mais sabedoria e convidar a sabedoria para vir para minha vida como uma amiga que está sempre comigo em todos os momentos, me auxiliando, sabe? E sem depender 100% da minha mente humana, do que eu aprendo aqui na Terra, mas estando aberta para receber inspiração e a resposta além de mim, além desse corpo, sabe? Realmente vindas de Deus.
Então eu meditei bastante sobre isso hoje. Separei algumas coisinhas que eu tava lendo aqui e eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho aqui esse livro que tem 3 livros nele, que é o livro de Mórmon, Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Valor. Eu estava lendo na parte de Doutrinas e Convênios. Teve uma parte aqui que me chamou a atenção. Na seção 11, na parte 13, diz assim: em verdade eu te digo, dar-te-ei do meu espírito, o qual iluminará tua mente e encher-te-á a alma de alegria. Então veja, isso é Deus, essa parte aqui foi uma revelação dada para um dos profetas da igreja e que falou isso para essa pessoa. E eu achei muito incrível, porque se a gente se abre para receber isso, a gente recebe. Se a gente tem fé que a gente pode receber isso de verdade, a gente recebe. Então, achei muito legal. Em verdade eu te digo, dar-te-ei do meu espírito, o qual iluminará a tua mente e encher-te-á a alma de alegria. Então, é uma das coisas que a gente tem mais desafios hoje em dia, né? Ter uma mente equilibrada e sã para realmente pensar nas coisas que importam e pensar coisas positivas. Geralmente, a mente da maioria das pessoas está muito confusa, muito desequilibrada mesmo. Então, ter essa iluminação, essa clareza mental é uma bênção, é uma dádiva, sabe? E é possível. E ele fala assim: encher-te-á a alma de alegria. Nossa, o quão bom é a gente estar alegre por motivos certos. O quão bom é a gente sentir uma alegria verdadeira. Alegria do espírito, da alma, sabe? Uma alegria que vem além de nós. É a alegria mais alegre, sabe? Então, são presentes que são possíveis, né? A partir do momento que a gente dedica tempo para Deus e a gente realmente se dedica a praticar as coisas que a gente estuda. E na Bíblia, em Tiago, no capítulo 1, versículos 5 e 6, fala o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Então, aqui ele fala que se a gente tá com a mente inquieta, se a gente não tá com a mente ansiosa, não tá conseguindo pensar, tá tudo muito confuso, muito desequilibrado, a gente pode pedir essa sabedoria a Deus, né? Pode pedir esse espírito de sabedoria através de oração e tudo, mas a gente precisa realmente pedir com fé. O que é isso? Né? Ele fala aqui, pedir com fé, sem duvidar. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Ou seja, a gente vê na nossa mente e a gente tem a certeza que aquilo é real, que uma hora ou outra vai acontecer. Não há possibilidade de não acontecer. Tá tudo certo, né? O que é essa fé que a gente acredita duvidando? É aquela fé que a gente fala, eu acredito, mas no nosso coração a gente duvida, a gente tem um sentimento de dúvida. E é aquela coisa, a gente acredita, não, eu acredito que eu vou receber essa cura, mas por dentro fica naquela dúvida. Será que eu vou receber mesmo? Ou talvez assim, talvez eu receba, talvez eu não receba, e fica sempre naquela preocupação e aflição, realmente não entrega esse pedido a Deus de verdade, não solta, pelo fato de não realmente acreditar que aquilo vai vir para sua vida. Ou seja, ter uma esperança longe, né? Talvez isso aconteça como fosse um acaso, uma sorte, e não a certeza. Mas a fé verdadeira é aquela que a gente tem a certeza que aquilo vai acontecer. Quando Deus criou o mundo, Ele não pensou que talvez iria acontecer, Ele tinha certeza que através das palavras dEle, tudo ia se manifestar. E na Bíblia fala o seguinte, que a gente é imagem e semelhança de Deus. Então isso se aplica a gente também. A gente precisa ter esse tipo de fé.
de modo que a gente fale tendo a certeza que aquilo vai acontecer na nossa vida, que a gente ore para Deus e não fique questionando, duvidando, pedindo de novo, porque talvez, sabe, talvez Deus não tenha te escutado. Ele te escutou, mas realmente é a questão de você realmente ter a certeza e acreditar que aquilo vai acontecer. E isso não é de um dia para noite, exige prática. Aí você, tipo, ai meu Deus, eu sinto muita dúvida, então eu devo me culpar por isso? Não é sobre isso. Não é sobre se culpar. A culpa nunca vai ser uma coisa boa. É sobre responsabilidade. Ou seja, você olhar para a sua fraqueza, ou seja, olhar para essa questão da fé e dizer, realmente eu preciso praticar mais a minha fé, porque eu sou muito fraca na fé. Então você realmente reconhecer a sua fraqueza e a partir desse reconhecimento você começar de forma autônoma a praticar nas pequenas coisas, começar a praticar a sua fé e através da prática, da repetição, isso ir crescendo na sua vida e aumentando. Então a questão é o quanto você está disposto a isso, sabe? Não é tipo, a vida é sua, sabe? Mas o quanto você está disposto a ter o que você quer, quanto você está disposto a ter essa conexão com Deus, o quanto você está disposto a isso, sabe? Porque se você não quiser o suficiente, se você não praticar, se você não fizer nada, realmente, só escutar um vídeo, uma palavra, não vai adiantar. Você pode reclamar 1000 vezes, você pode falar abobrinha, que não vai resolver, sabe? Porque realmente é uma questão de dedicação. E isso pode ser leve, a partir do ponto que você reconhece suas fragilidades e não se cobra tanto. O que é que eu quero dizer com isso? Você sabendo das suas fragilidades, você não vai colocar uma meta tipo, muito grande. Tipo, dizer, nossa, eu vou começar com 3 horas de estudo e todos os dias eu vou, tipo, sabe? Não. Começa com pouco. Porque se você ainda não é boa naquilo, você vai, tipo, colocar uma meta que é mais compatível referente às suas qualidades humanas. Então você vai olhar para aquilo e vai dizer, tá, beleza, vou colocar essa meta. Depois que você alcançar ela, vai aumentando, sabe? Não precisa se cobrar tanto também, porque você ainda não é perfeito, sabe? Então assim, não se cobre tanto também. Reconheça as suas fragilidades para também não se frustrar e acabar nunca fazendo nada. Porque acontece muito isso, né? Se não tá perfeito, não valeu a pena. Se, tipo, sabe? E não é sobre isso, é sobre você dar seu melhor com o que você tem. E às vezes o que eu tenho é diferente do que você tem. Às vezes você tem uma capacidade maior que a minha de fazer determinada coisa. E eu devo colocar um grau menor para eu cumprir, sabe? E, consequentemente, ir aumentando. Então, olhe para você com carinho também, não se cobrando, dizendo, nossa, sabe? E se culpando. Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Primeiro, de identificar quanto eu quero o que eu quero, sabe? E depois, ir praticando aquilo que você precisa fazer. E a fé é um dos meios para isso, sabe? E exige prática também. A fé, na verdade, é um dos meios mais simples de você conseguir qualquer coisa na sua vida. Mas você precisa de prática, precisa realmente se dedicar para isso. Mas depois que você fica bom, ninguém te segura. E pode ter certeza que aumentando a sua fé, consequentemente, você vai aumentar a sua intimidade com Deus, né? Vai ficar muito mais fácil de você realmente sentir essa presença e, enfim, experienciar tudo que ele promete, né? E vindo aqui pro The Secret, que já é outro livro de outra parada, que fala sobre lei da atração, mas muita gente não gosta, né? Mas assim, o que é que eu digo pra você? Não se feche para um conhecimento. Se você quer ler, se você sente desejo, não vá pelo que o outro diz. Porque, sabe? Tire suas próprias conclusões. Leia você, faça você. Então, assim, eu sempre tive muita curiosidade de ler várias coisas diferentes. Eu sempre fui muito inspirada a ler várias coisas diferentes para realmente
ver várias perspectivas da vida e ver os vários lados de uma mesma coisa, vários lados de Deus, né? Esse sempre foi o meu principal intuito, saber um pouco mais, né? Ter mais intimidade, estar mais próxima de Deus, e essa minha abertura mental para não ficar vidrada numa coisa só, mas realmente me abrir para as possibilidades e as inspirações que Deus traz para mim, para eu ler, cara, isso me abriu portas para entender coisas incríveis e para ter conhecimentos maravilhosos. E até mesmo para não exercer o não julgamento de julgar as pessoas por muitas coisas. Então, o meu julgamento, né, perante as pessoas e até por mim mesmo diminuiu muito, num nível muito grande. E o quão leve você é viver uma vida sem julgamentos, né? Então, essa é a possibilidade que você tem ao abrir sua mente para as coisas boas para sua vida. Então, abra sua mente, conforme Deus for lhe inspirando, faça o que Ele te mandar, o que Ele te ordenar. A gente se pergunta, né? Mas como é essa inspiração? Você vai saber, sabe? Você vai saber que é Ele, você vai saber que é o Espírito, você vai saber, você vai sentir que é. Porque é diferente quando a gente tem um padrão nosso, ou tá com medo de alguma coisa, ou é alguma coisa tipo nossa, a gente sabe identificar, sabe? Mas quando é Deus, o sentimento é diferente. Então, você vai saber que a inspiração vem dele. Então, quando vir essa inspiração, quando vir esse sentimento, nunca duvide. Siga. Por mais que seja uma coisa que, tipo, seja muito doida e você olha assim, nossa, eu nunca fiz isso, ou sei lá, é totalmente diferente, sabe, do que eu tô acostumado. Mas faça, porque ele tá te inspirando. E o legal de você ter uma mente aberta é isso, porque cada vez mais ele vai te inspirar de formas diferentes e você vai ter conhecimentos maiores na sua vida, né? Vai ter uma visão muito maior sobre muitas coisas, até da sua própria vida e da vida dos seus semelhantes, das pessoas que convivem com você. Você vai poder entender melhor as pessoas, lidar melhor, evitar conflitos, evitar julgamentos. Então, é isso. Temos aqui o The Secret. Esse livro aqui, eu li muito, e eu amo muito ele porque ele tem visões diferentes de várias coisas assim, sabe? Tem uma partezinha que fala aqui: veja as coisas que quer como se elas já fossem suas. Saiba que elas chegarão a você quando você precisar delas. Então, deixe-as vir. Não fique aflito ou se preocupe com isso. Não pense sobre como elas lhe fazem falta. Pense nelas como se fossem suas, como se pertencessem a você e já estivessem em seu poder. Robert Collier. Então, essa partezinha é mais ou menos dizendo assim, é sobre ter fé, sabe? Quando você acredita, quando você, pede, ora a Deus sobre alguma coisa e tem fé sobre aquilo, você não precisa ficar pedindo mais de uma vez, porque se você fica insistindo muito naquilo, você tá mostrando para Deus, tipo, o quanto você duvida daquilo, o quanto você duvida que aquilo já é real na sua vida. É sobre você orar e ter a certeza que aquilo já é real, ter a certeza no seu coração, sabe? E olhar para aquilo como se aquilo já fosse real na sua vida. Então não há possibilidade daquilo não se realizar. Já é real, já está aqui na sua vida. Pode não estar fisicamente, mas vai estar. Então ter esse olhar de fé, de verdade, é o que faz realmente as coisas acontecerem, né? E uma coisa que eu falo é sobre realmente a leveza, quando você torna aquilo pesado demais, quando você, sabe, fica muito, sabe, não é tão legal. Você tem que trazer um olhar de leveza para aquilo, é aquilo, uma forma mais simplista para as coisas, ou seja, às vezes as pessoas acham que para ter determinada coisa precisa fazer isso e aquilo, e, enfim, um monte cria um processo todo difícil, mal pesado, e às vezes não é sobre isso, sabe?
às vezes é só sobre realmente ter aquela fé inocente, de criança mesmo, de você realmente olhar para aquilo e ter aquela fé ingênua, sabe? Que realmente vai acontecer e ponto. Tipo, você não precisa fazer X, Y, Z, sabe? Porque quando você faz isso, você tá dizendo que é você que vai fazer acontecer e não Deus. Aí é que tá, você quer um mérito pra você, porque você quer dizer que foi você que fez. Aí é que tá. E as coisas ficam mais difíceis de se realizar quando é assim. Quando você realmente não entrega e deixa Deus fazer do jeito que Ele quer fazer na sua vida. Quando você, fica tentando formular o como aquilo vai chegar. Não, eu preciso fazer isso e eu preciso, sabe? Isso não significa que você não vai fazer nada. Não é sobre isso. Porque o que você for fazer, Deus, como você vai estar sempre orando, vai estar sempre ali centrado, você vai ser inspirado para tomar ações. Mas não precisa ser uma coisa pesada, sabe? Como se fosse a sua responsabilidade. Tipo, toda honra e glória sempre a Deus. Tipo, é Deus que vai fazer acontecer e não você. Então não ache que é pela força da sua carne que você vai conseguir fazer algo, porque não é. Você vai gastar sua energia, ficar frustrado e talvez você nem realize isso na sua vida. Então é realmente soltar e entregar e acreditar que aquilo já é real na sua vida e que tá tudo certo. E que tá tudo certo. E, sempre agradecer a Deus por aquilo. Não é que na sua oração você, não vai falar sobre aquilo. Tudo bem se você falar, mas como forma de agradecimento. Ou seja, olhando para aquilo como se fosse uma realidade na sua vida. Então, Pai, muito obrigada por isso na minha vida. Como se já fosse real, porque não há possibilidade de não ser. Porque você não tem fé, você não acredita que aquilo já é. Então, sabe, você já pode ir agradecendo a Deus pela aquela graça, pela aquela bênção, pela aquela conquista. Não precisa necessariamente você ter aquilo nas suas mãos para poder agradecer primeiro. Você pode agradecer antes, né? Isso é uma demonstração da sua fé também para Deus. Então, são coisas que você pode fazer até para acelerar o processo e para tornar o processo muito mais simples. E você consegue tirar um peso danado nas suas costas, porque às vezes a gente fica tentando provar que foi através da gente, foi a gente que fez aquilo acontecer. Beleza, eu me dediquei meu tempo e tudo, pra me dedicar pro Senhor, mas o mistério é Deus, foi Deus que fez acontecer, não foi eu, né? Então, é meio que o ego tentando falar pra gente, olha, faz isso, faz aquilo, faz pela tua própria vontade, isso e aquilo, que assim, dessa forma, você vai ter o mérito, sabe? E o mérito não é seu, o mérito é de Deus, sabe? E às vezes a gente quer provar demais para as pessoas muitas coisas, quer provar que a gente fez, quer provar que a gente tem, quer provar que a gente tá fazendo. E quer saber? Isso realmente não importa, porque as pessoas vão olhar e vão se esquecer daquilo, sabe? Mas qual a recompensa que você tem disso, sabe? O quanto a sua vida fica pesada de você fazer isso, de você concentrar sua atenção no seu ego. E fica muito mais fácil, mais leve, quando você dá toda a honra e glória a Deus, deixa Deus trabalhar. Então você faz o que Deus manda e beleza. Fica leve. Não precisa ficar, agoniado, ansioso, preocupado, reclamando, duvidando, sabe? Porque isso atrapalha o processo. E na Bíblia fala muitas vezes, que não é pra gente ficar ansioso, é pra gente ficar alegre. Até nas aflições a gente pode ficar alegre quando a gente tem uma fé verdadeira, porque a gente acredita que aquilo realmente vai passar, né? E, enfim, no The Secret tem mais umas partezinhas que falam assim: reivindique as coisas que deseja, sentindo e acreditando que elas são suas. Quando fizer isso, a lei da atração mobilizará poderosamente todas as circunstâncias, pessoas e acontecimentos para que você as receba. Comece a fazer de conta, seja como uma criança, dê asas à sua imaginação, haja como se já tivesse o que deseja. Enquanto faz de conta, você começará a acreditar que já recebeu o que quer. A crença de que você já tem o que deseja, essa fé inabalável, é o seu maior poder. Você não precisa saber o como vai acontecer. Permita que Deus
faça isso por você. Tem o universo aqui, mas eu falo Deus, né? Pra vocês entenderem. Então é basicamente isso, não é difícil, né? Acho que dá pra entender. Eu acho que vocês conseguiram captar essa mensagem e de verdade eu espero que tenha contribuído um pouquinho com vocês, com essas diferentes percepções. Veja que eu não busco de uma fonte só, eu me abro para que Deus me inspire para buscar de várias fontes e aprender com várias pessoas diferentes. Às vezes eu aprendo com uma criança, aprendo com uma pessoa mais velha que eu, aprendo com uma pessoa que tem a mesma idade que eu. Então, se eu colocar o meu ego na frente das coisas, eu não vou conseguir aprender. Eu preciso me abrir para aprender, sabe? E às vezes as fontes de conhecimento vêm de fontes improváveis, que a gente não iria até ali, mas que Deus te inspira a ir até ali, sabe? Mas é isso, espero que eu tenha contribuído um pouquinho na sua vida de alguma forma. Espero que você tenha gostado desse dia aí, desse um dia comigo. Foi bem de boas, hoje é um domingo, mas depende muito do que eu tenho pra fazer no dia. Às vezes é dia de semana e eu tô comendo, peço hambúrguer em casa pra comer e saio, sabe? Depende muito. Como eu tô em casa, não tô trabalhando de carteira assinada, CLT, eu tenho mais liberdade. Então fica muito mais fácil pra mim de ter esses momentos conforme eu for inspirada. Então eu me abro muito pro que Deus tem pra mim, até no meu dia a dia, Deus, que seja a tua vontade. Então às vezes ele me inspira no meio da semana de fazer determinadas coisas que às vezes eu colocava pra fazer, não, é só pra fazer no fim de semana. Eu fico até mais leve com isso, sabe? Eu consigo me abrir mais para as possibilidades, eu consigo até curtir mais, não é nada forçado. E, tem dia de domingo e dia de sábado que eu faço as coisas normal. Então eu treino, eu estudo inglês, eu estudo a Bíblia, eu estudo outros livros, né? Eu faço várias coisas, enfim. Coisa de casa, lavo roupa, enfim. Tem vezes que eu faço nos fins de semana essas coisas. Eu não coloco uma barreira, é pra fazer tal dia ou tal dia, porque isso meio que me limita um pouco, sabe? A fluir pela vida e a realmente aproveitar cada momento. Porque até quando eu tô lavando uma louça, eu tô aproveitando ali o momento. Até quando eu tô lavando uma roupa, eu tô aproveitando o momento, porque eu tô sendo inspirada a fazer isso. Quando eu tô limpando o chão, eu tô sendo inspirada a fazer isso. Limpa o chão, então eu vou e faço com alegria. Então é mesmo assim, deslizar pela vida de uma forma mais leve, mais alegre. E é isso, minha gente. Um cheiro bem grande no coração de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês sempre. Lembre-se sempre que Deus, ele não tá longe. Ele tá com você, tá aí, ó, coladinho com você. Na verdade, dentro de você. E você só precisa dedicar um pouquinho mais de tempo para isso. Se abrir, né? Julgar menos, né? Para realmente receber todas essas dádivas da vida. Um cheiro bem grande no teu coração, da minha vida pra sua. Tchau!